Hoje eu quero conversar com você a respeito de como manter e o porquê que você deve manter o teu espectador engajado da seguinte maneira. Ela se estrutura nessa lógica de pensamento. Tudo que você fala para alguém deve ser motivado por alguma coisa antes. Vou te explicar mais a fundo, segura aí. Mas antes só queria ressaltar que esse vídeo aqui vai ser importante principalmente para quem está conversando com a audiência, foda, né? Com a audiência e para quem faz roteiros e edita os vídeos. Então fica até o final que eu vou casar essa informação com a ideia de um vídeo anterior e vai ficar perfeito para você. Então voltando aqui para aquela lógica. O que eu quero dizer com um motivador prévio para que você possa ter os ouvidos de quem te escuta? Eu vou confirmar que está gravando? Beleza, está gravando. Basicamente é o seguinte, tu pensa que num relacionamento, vamos colocar isso extrapolar, sei lá, para um exemplo mais idiota, tá? Pensa que para você fazer uma amizade com alguém que, sei lá, sem conhecer alguém na escola ou alguém em algum lugar, pensa que para você manter uma amizade, você tem que dar um motivo para aquela pessoa querer te escutar e você começar a conversar com ela. Isso é ridículo, de certa maneira, para a gente começar a desenvolver um relacionamento, uma amizade de amigos ou até mesmo uma amizade amorosa, apesar que isso acontece em certo nível. Essa é a mesma lógica que a gente tem que começar a usar na hora de começar a contar fatos e acontecimentos sobre o que a gente está comentando. Então vamos fazer o seguinte exemplo. Suponha que você quer fazer um servidor em casa, tá bem? E você quer contar sobre a jornada desse servidor, de como que foi construir o servidor. A primeira coisa que você deve fazer em casa é justificar o porquê que você está fazendo isso. Começa assim, cara, eu estava contratando um serviço da Google e ele sempre me deixava na mão porque toda hora que eu precisava de um download, o download travava. Então você tem um motivo, a pessoa vai querer ouvir. Tá, e aí, o que você fez então? Eu fui lá e resolvi criar um servidor em casa. E aí a gente vai começar a entrar em loopings, que a gente dá um motivo para a pessoa, a gente fala qual que foi a nossa reação e acontece um porém, mas... E aí você dá mais uma reação sua, você fala o que tu vai fazer acoplado de um motivo, sempre com isso, vai fazendo um ciclo vicioso, isso durante o seu, sei lá, sua fala inteira, beleza? Então vamos lá, continuando a lógica nesse sentido, qual que é o próximo passo? Comecei a contar o porquê que eu já estou fazendo o servidor. Então, vamos supor que eu gravei várias cenas e tem uma cena que eu vou simplesmente para uma loja, ou para uma loja não, para a casa de uma pessoa e pego um HD. Por que você tem que se preocupar com essa cena? Por que essa cena é importante para que você realmente tenha atenção e escute isso? Eu preciso fazer o que antes? Dar um motivo. Então vamos lá, qual que seria o motivo? Cara, quero criar um servidor, você já sabe por que eu quero criar um servidor. Para isso, eu preciso gastar o menos dinheiro possível, mas servidores pagos para fazer em casa, já comprar tudo pronto, é muito caro. Então para isso, eu precisei optar por uma maneira mais sorrateira, mercado de usados. E aí você começa a desenvolver. Aí vamos supor que eu vou lá na casa de alguém através da OLX e eu quero mostrar essa informação no vídeo. Por que essa informação é relevante de mostrar no vídeo? Por que a pessoa quer ouvir isso? Tá, então eu já sei que ela quer pagar menos, ela quer economizar para poder fazer o servidor. Só que tem mais um porém ainda. Além de eu me preocupar isso, eu tenho que fazer o seguinte, cara, o pior não é simplesmente achar um mercado de usados para HDs, para armazenamento. Você precisa saber se esse HD funciona. Então tem muita gente que vende HD danificado. Então temos um problema, um risco da gente gastar caro e gastar barato e o barato sair caro no final. E para onde que é o melhor lugar para fazer isso? OLX e Mercado Livre. E aí você tem todo um cenário que justifica e contextualiza a sua próxima ação, que é mostrar você indo na casa lá da pessoa que tu achou no OLX, comprando o HD dela e testando. Então você viu que eu te dei um motivo antes para você poder assistir a próxima cena. Eu te dei motivos através de obstáculos e conflitos, né? Eu te dei um problema que me fez tomar uma ação e isso fica se repetindo. Problema, tomei uma ação. Houve uma consequência, com um porém, tomei uma ação, uma reação. E isso fica se repetindo durante o teu vídeo inteiro. Então a estrutura é assim. Você consegue resolver o seu problema? Sim. Beleza, você resolve ela, mas acontece alguma coisa... E você fala assim, putz, vou ter que tomar uma ação. Tomei uma ração. Ela resolveu o problema? Vamos supor que agora ela não resolveu o problema. Não resolveu o problema. E já que não resolveu o problema, então eu vou lá e faço uma outra coisa.
Então sempre vai ser assim, mas se a sua resposta for sim, por exemplo, consegue resolver o problema? Sim, consigo, mas sempre quando a resposta for sim, tem que ter um mas depois, porque senão a sua história acaba. Porque se você resolveu o problema, o conflito, o desafio da sua história, o que tem para seguir depois? Acabou ali, meio que o problema acabou, o vídeo meio que morre ali, entendeu? Então pensa assim, você resolveu o problema? Resolvi. Mas aconteceu uma coisa, mas tem mais um passo, mas não acabou por aí. Então sempre tem que ter mais alguma coisa que vai guiando para o próximo passo. E quando a resposta for não, você consegue resolver o problema, o conflito? Não. Então eu fiz isso. Então eu resolvi fazer outra coisa. Então eu decidi, sei lá, comprar de um amigo meu, no caso ali de montar um servidor. Fui lá, comprei do mercado usado, não deu certo, não resolveu o meu problema porque o HD lá estava tudo danificado, era um HD tudo fodido. Então eu resolvi ligar para um amigo meu para ver se ele tinha um HD sobrando na casa dele, e ele tinha. Entendeu? Você vai sempre concatenando essas coisas. A estrutura é assim, resolve o problema? Sim. Se sim, mas aconteceu alguma coisa. E aí você vai desenvolvendo aquela lógica de dar motivos para a pessoa escutar o que você tem a dizer a seguir. E essa estrutura vai se repetindo. Basicamente é isso, cara. Parece ser simples. E é simples. Mas a gente não pensa. Esse jeito de pensar na nossa cabeça, ele não é natural. Entende? Não é natural a gente sempre pensar desse jeito. Começa a prestar atenção, conforme você for conversando com um amigo teu, ou algum colega de profissão, qualquer coisa, percebe que quando você for comentar as coisas, se você está seguindo esse padrão, claro que, tipo assim, não é natural a gente conversar dessa maneira. Por isso que nossas amizades não tem assim, a gente não está pensando em fazer a pessoa ficar engajada na nossa conversa o tempo todo, correto? Mas para uma história ser interessante e cativante, ela precisa passar por isso. Porém, você não pode exagerar a mão nisso, você não vai pesar a mão nisso, porque senão fica maçante, repetitivo, por consequência, e previsível. E sabe como que você quebra isso? Da seguinte maneira, tu vai fazer o que eu gosto de chamar de técnica jab direto na storytelling. Tu vai começar a criar uma tensão no seu vídeo. Você fala, como assim uma tensão no seu vídeo? Tu vai começar a fazer algo ficar repetitivo. Por exemplo, tu foi lá, quebrou a expectativa, né? Mas consegui, por exemplo, consegue resolver isso? Sim, mas aconteceu uma coisa. E aí tu vai lá e resolve o problema. Aí acontece o mas e começa a repetir isso. Esse ciclo começa a repetir, começa a ficar maçante. E aí o que tu começa a fazer? Tu quebra o padrão e começa a repetir um novo padrão. Por exemplo, então eu fiz isso, então eu fiz assado, então eu fiz sei lá, ciclano, e tu começa a fazer o que seria na luta comparativa o jab. O jab é aquele soco mais rápido, mais leve, para ver como que a pessoa reage. Aí tu tá toda hora repetindo o mesmo movimento, pá, repetindo o mesmo movimento, pá, para ver se o teu adversário ele dá uma escorregada, para ver se você consegue abrir uma brecha para poder mandar um direto, um socão aqui no queixo. Você tá tentando encontrar essa brecha. Ou seja, tu tá meio que amaciando a carne, tá ligado? Tu começa a repetir aquele trecho de uma maneira sábia, de uma maneira estratégica, para não causar repetição. Se a repetição está sendo feita, você tem que lembrar de quebrar ela em algum momento. E aí que vai entrar o teu direto. Então tu vai lá, repete, jab, mas, que seria o teu mas aconteceu isso, mas aconteceu isso. Perdão. E aí eu fiz isso, e aí eu fiz isso, e aí eu fiz isso. E tu começa a criar uma antecipação, uma atenção na pessoa, porque ela estava acostumada com o quê? Com mas. Sempre acontecia um porém, sempre acontecia um porém. Tu quebrou esse ciclo e começou a mandar isso. Aí eu fiz isso, aí eu fiz isso. Aí jab. E aí a pessoa fala, opa. Inconscientemente a pessoa fica, opa, mas e aí, qual que vai ser o próximo mas? Ela não sabe quando que vai ser o próximo mas. E tu vai criando essa tensão até ela chegar num clímax, num mas pior. E aí tu manda um direta. E aí tu consegue reciclar isso. Entende? Então, tipo assim, esse lance pode ter ficado confuso aqui, eu sei que eu me expressei em alguns momentos de uma maneira ambígua, mas pensa da seguinte maneira. A repetição desse processo, ela em si não é um problema. Você tem que saber repetir ele de maneira estratégica para saber quando que tá ficando cansativo para quebrar o padrão com direta, entendeu? Essa lógica, essa analogia do jab direta é perfeita para você entender isso. Começa a manter o jab, criando uma expectativa e pá, direta. Mandou um mas, um porém.
Basicamente é isso. E agora, como que isso é importante para você dentro do seu storytelling como editor de vídeos? No penúltimo vídeo, eu falei sobre conflito, sobre que meio que todos os grandes arcos de histórias, eles acontecem através de conflito, né? A gente tem sempre um porém, a nossa vida no modo, ela não é fácil. Tudo que a gente faz na vida possui um nível de dificuldade. Portanto, se tudo na nossa vida possui um nível de dificuldade, a gente constrói a perspectiva da história em cima dessas dificuldades. O que acontece antes da dificuldade, o que acontece durante a dificuldade e o que aconteceu depois da dificuldade. E a gente entender esses altos e baixos de uma história é o que faz a pessoa ficar engajada. Compreende isso? Tá? E você como editor, tá? Dito isso, você como editor tem que compreender essas nuances, o porquê que isso é importante, porque por mais que você como editor não consiga alterar o roteiro, o que está sendo contado, você como editor consegue ressaltar esses momentos de baixa e de subida. Ou seja, em vez de simplesmente ter uma baixa, quando acontecer a decaída, você como editor, através de corte, através de efeito sonoro, através de efeitos, você vai fazer coisas dentro da edição que vão intensificar a perspectiva daquela caída, daquele mas, entendeu? Você precisa fazer isso, porque quando esse ressalto está, o impacto é maior. Então, portanto, se você é um bom editor, você tem que entender o storytelling para poder ressaltar isso. E é por isso que a gente fala que editores de vídeo contam a história, porque muitas das vezes esses poréns e esses altos dentro de uma história, eles não acontecem de maneira clara, porque a pessoa que fez o vídeo, a pessoa que gravou ali o vídeo e fez o roteiro, talvez ela não pensou nisso de uma maneira muito clara. E aí na edição a gente consegue ressaltar para ficar perceptível. E às vezes esse contraponto nem existe no roteiro. E você consegue de uma maneira estratégica ali, nem sempre dá, obviamente, criar isso na edição, através de textos de acontecimentos fora de ordem. Às vezes você apresentar uma informação primeiro e depois deixar para apresentar com mais delay, com uma posterioridade maior, faz com que esses altos e baixos aconteçam. Então, a mudar a ordem da apresentação, como acontece, segurar um pouquinho mais, adiantar, você consegue manipular a perspectiva que a pessoa tem sobre aquela história. E é por isso que você tem que prestar atenção nisso. E se você quer entender essa nuance mais a fundo, tem um vídeo, o penúltimo vídeo que eu fiz, ó, vou mostrar aqui para vocês, para você poder reconhecer a tela, é este aqui, ó. Ressalte a narrativa. Nele eu te conto com mais profundidade como que a nossa experiência pessoal humana, de ser humano mesmo, como vida, esses altos e baixos, eu fiz vários comparativos na analogias, falei até de Minecraft, para que você consiga entender esses poréns. E eu digo eles de maneira muito mais profunda. Então, se você é um editor, assista esse vídeo. E se você não é um editor, assista ele também para você poder cobrar do seu editor. A não ser que você edite seus vídeos. Aí eu recomendo você também assistir. No mais, eu espero que você tenha gostado do vídeo e que isso tenha agregado para você.